Aproveite e confira as super promoções do Gênios Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gênios Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Pierre Sport, especializada em artigos para o seu futebol. Para você que vai construir, a sua melhor opção em variedade e preço é o Bela Vista Materiais de Construção. São 30 anos ajudando a construir o seu futuro. Bela Vista Materiais de Construção, a sua melhor opção em variedade e preço. 30 anos. 3246-1997. 3246-1997. Ok, muito boa tarde, começando mais uma edição do programa Papo de Bola, aqui de São José para toda a grande Florianópolis. Papo de Bola dessa segunda-feira vai comentar, eu e o professor Renato, a rodada do final de semana, principalmente para a dupla da capital Avaí e Figueirense. Lados opostos agora na competição. De um lado, muita alegria, Figueirense após a vitória contra o Botafogo no último sábado. De outro lado, muita tristeza, com mais uma derrota, né? Mais uma derrota de cabeça baixa, mais uma derrota sem reação da equipe do Avaí Futebol Clube. Boa tarde, professor Renato Pires, tudo bem, tudo tranquilo? Boa tarde, Fábio, boa tarde, espectadores da TVN. Eu estou tranquilo, já no lado do Avaí, não há o que falar, é do Figueirense, a torcida tem que fazer o papel dela agora. Tá certo, nós vamos comentar, vamos trazer resultados, a próxima rodada, enfim, classificação, mas antes avisar que o programa Papo de Bola tem o apoio da Sensato Contabilidade. Sensato Contabilidade, 42 anos de muita credibilidade, abertura, fechamento de empresas e administração de condomínio, no qual a empresa é referência. E falar também da Artmoto, Artmoto com 2 lojas, em frente ao Shopping Center Itaguaçu e lá no centro de Biguaçu. Tudo de moto, moto novas, seminovas e o melhor orçamento da nossa região. Vá direto na Artmoto, lá você vai encontrar a moto que você está precisando. E eu e Renato vestimos coleção Tribo d'Água, vivatribodagua.com.br. Acesse o site e conheça toda a linha de produtos da Tribo d'Água, que realmente está muito legal a coleção. Tá certo, Renato Pires? Tudo certo. Tá tudo certo? Então vamos começar a trabalhar a produção, vamos liberar então, Renato, com a sua voz aí de barítono, nos fale os resultados deste final de semana da 33ª rodada. No sábado, 3 jogos, Bahia 4, São Paulo 3, Atlético Mineiro 2, Grêmio 0 e Botafogo 0, Figueirense 1. Domingo, Avaí 1, Ceará 2, Santos 2, Vasco 0, Flamengo 5, Cruzeiro 1, América Mineiro 2, Corinthians 1, Palmeiras 0, Curitiba 2, Inter 1, Fluminense 2 e Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1. 4 visitantes ganharam nessa rodada e não teve um empate. Não teve nenhum empate essa rodada, né? 4 visitantes ganharam. Tá certo. Então vamos lá, Renato, vamos à tabela de classificação, alô produção, vamos aí à primeira parte. Nos fale, Renato, quais são aí os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Primeiro, Corinthians, 58 pontos. Segundo, Vasco, também com 58. Terceiro, Fluminense, 56. Quarto, Botafogo, 55. Flamengo, quinto, 55. Seriam esses hoje os 5 primeiros da Libertadores. Para mim seria não só Libertadores, como esses 5 que vão disputar o título. Eu não acredito que o Figueirense vá disputar o título, mesmo que a pontuação seja 5 pontos. Tem chance, sim. Mas eu acho que não vai fugir desses 5 aí. Aliás, eu acho que não vai fugir dos 3 primeiros. Eu acho que Corinthians, Vasco e Fluminense, um dos 3 aí vai levantar o troféu no final do ano. Isso. Sexto lugar, Figueirense, 53. Sétimo, Internacional, 51. Oitavo, São Paulo, 50. Nono, Santos, 48. Décimo, Curitiba, 48. Lembrando que o Santos está em azulzinho ali, porque ele já está classificado para a Libertadores como campeão da Libertadores desse ano. Tá certo. Agora vamos então para a segunda parte aí, segunda página da classificação.
11º, Grêmio, 46 pontos. 12º, Atlético Goianiense, 42. 13º, Palmeiras, 41. 14º, Atlético Mineiro, 39. 15º, Bahia, 39. 16º, Ceará, 35. 17º, Cruzeiro, 34. 18º, Atlético Paranaense, 34. 19º, Avaí, 29. 20º, América Mineiro, com 28 pontos. Bom, Avaí e América Mineiro, eu já estou falando que estão rebaixados, e tu sabe disso, quem me acompanha, desde aquele jogo que o Avaí perdeu para o Santos em casa de virada. Nunca saíram lá do Z4? Nunca saíram do Z4. Então, Avaí e América já estão rebaixados, não é de hoje, não é da tabela, olhando agora. Para mim, já estão rebaixados o Avaí, no mínimo, a 5 rodadas. E eu tenho falado isso aqui, sem surpresa nenhuma. Acredito, Renato, que o Cruzeiro vai sair dessa. Por mais que problemas esteja o Cruzeiro, Montijo, ontem saiu machucado, eu acho que o Cruzeiro sai dessa. O único que tenta alguma coisa, se machucou. O único que tenta. Eu sei que está complicado, mas eu não acredito que o Cruzeiro vai ficar nessa situação. Para mim, os rebaixados serão Ceará, Atlético Paranaense e os 2 que já estão rebaixados, que é o Avaí e o América Mineiro. Alguma observação? A briga fica entre Cruzeiro e Ceará, mas também acho que o Ceará tem uma chance maior, embora o Cruzeiro tenha uma tabela muito difícil. A tabela do Cruzeiro é muito difícil. É mais difícil, Renato, mas a prática que pode desmentir. Produção, coloca aí a próxima rodada, Renato, mas não vamos falar todos os jogos. Sim. Vamos nos focar apenas na dupla da capital. Os 2 times jogam no sábado, no mesmo horário, 19 horas. O Avaí vai a São Paulo, enfrentar o São Paulo no Morumbi, e o Figueirense recebe o Atlético Mineiro aqui no Orlando Scarpelli. 19 horas, São Paulo e Avaí no Morumbi, né, como o Renato falou, e aqui no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Atlético Mineiro. Renato, o jogo do Figueirense no sábado, eu trabalhei mais uma vez para a Rádio Regional FM. O pessoal está dizendo que tu é pé quente. Eu sou muito pé quente. Eu sou muito pé quente com um time bom. Eu sou muito pé quente com o Figueirense. Nos jogos fora de casa aí do Figueirense, eu perdi só 2. Eu perdi quando aquela derrota para o Curitiba, naquele jogo lá do 0 graus de temperatura, aquele frio. O time estava bem, tomou 3 gols. Tomou 3-0. E no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Aquele jogo foi incrível, né? Eu estava atrás da trave ali, estava fazendo reportagem e estava 0-0. Um ataque para o Figueirense. Aí o que eu fui? Eu já comecei a me encaminhar para o vestiário número 2, né, que é onde entra o time, ou entra ali o time visitante para fazer as entrevistas. Um ataque para o Figueirense, eu disse, o Figueirense vai fazer um gol e ainda vai levar 3 pontos daqui. Não fez o gol e num contra-ataque o Lucas fez 1-0. Mas eu só perdi 2 partidas. No mais, só vitória com o Figueirense. E aí a gente fica um pouco repetitivo, Renato. E o que eu fiz sábado à noite? Eu fiz diferente sábado à noite. Eu trabalhei no jogo, e fui na internet ver os comentários, ver os posicionamentos dos comentaristas nacionais a respeito da equipe do Figueirense, para ver se eles iam falar alguma coisa diferente do que a gente tem falado aqui. Não, ninguém falou nada. O time do Figueirense sabe jogar fora de casa, o time do Figueirense é muito bem posicionado. Jorginho. Cada jogador cumpre sua função. Renato, é uma disposição tática incrível. Você vê, por exemplo, o Júlio César voltando para ajudar a defesa. Você vê, começa a revezar. Você vê os laterais revezando. Ora sobe o lateral esquerdo, ora sobe o Bruno, ora subiu o Juninho, depois o Juninho se machucou, aí subiu o Pablo, né? Você vê Coutinho fazendo inversão. Então, é incrível. A forma que o Figueirense joga fora de casa hoje é algo sensacional. O Figueirense ele achou o ponto. É por isso que o Caio Júnior passou a semana inteira elogiando, e ele passou inteira a semana elogiando o Figueirense. Com razão. E com razão, só que vai ficar elogiando mais uma semana, porque ele não soube anular aquilo que ele elogiou, né? Então, porque vamos supor assim, quando jogou lá contra o Grêmio, claramente deu para ver, eu entrevistei o Celso Rotti, claramente deu para ver que o Celso Rotti não tinha visto nada do Figueirense. Esse cara aí... ele não viu nada. Deu para ver, Renato, que ele não perdeu o tempo, o Celso Rotti, ou o Sexy Rod, como diria um amigo meu, o técnico lá do Grêmio, o Sexy Rod, que o Celso Rotti não viu o time do Figueirense jogar. Ele não estudou a equipe do Figueirense, não conseguiu anular. Pois muito bem. Depois daquilo ali, o Figueirense venceu o Palmeiras fora de casa.
E o técnico Caio Júnior não, ele viu o Figueirense jogar. O técnico Júnior, o Caio Júnior, ele estudou a Tanto equipe que ele do mudou Figueirense. o esquema de jogo Tanto dele, que ele em mudou, função do Figueirense. ao colocar o Léo, ao tirar o Herrera, o que ele fez? E liberar o Renato para fazer a criação, ficou muito claro que não, ele estudou a equipe do Figueirense. Só que não adiantou, não anulou, não conseguiu colocar em prática. Individualidade. O Léo muito mal, o Léo menino jovem, que inclusive cada vez tocava o pé na bola, a torcida vaiava. Com 10 minutos a torcida já começou a pedir o Herrera. Então, quer dizer, já mudou, quer dizer, já, como é que se diz? Tirou o foco daquilo que ele queria fazer, daquela disposição. E o Figueirense, taticamente perfeito, taticamente correto. No gol, para mim, houve falha do Jefferson? Houve falha do Jefferson, sim. Desviou, mas... Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é que o Figueirense tem a ver com isso? Nada. O que é que o Júlio César fez? O Figueirense tem a ver, sim. Chutou. Chutou. Tem que chutar, porque quando a fase é boa... Quantos times aí que não chutam em gol? Renato, quando a fase é boa, você gol. tem que chutar. Claro. Diz um ditado seguinte, que a sorte namora quem tem competência. Se você tem competência, a sorte vai te namorar. Se você não tem competência, o azar vai te namorar. Se você não tem competência, você vai perder gol na cara do gol, o juiz não vai dar pênalti, a bola vai bater no travessão, vai bater na bunda do zagueiro. Agora, se você tem competência, tudo inverte. A bola bate na trave e entra, o goleiro falha. Bate no não zagueiro interessa. e entra. Não interessa, é o chute, exatamente, é o Tu chute. viu o lance do Flamengo, que a bola chutou, bateu na trave, e bateu nas costas do Fábio e entrou? Exato. Eu estou tentando lembrar agora um É jogo. a boa fase do Flamengo e a má fase do Cruzeiro também, as duas coisas. O Grêmio, eu estou tentando lembrar, foi contra o Grêmio que o Elias deu um chute totalmente sem presunção nenhuma, chutou até fraco. E o goleiro lá, o Vitor, tomou. Aceitou. Por quê? Porque está chutando, está criando, está tendo a confiança de fazer aquela jogada, não tem medo de chutar. E o Júlio César não teve medo, o Figueirense fez 1-0 e depois, meu amigo, se fechou de forma exuberante. Edson Silva fez um jogaço, foi eleito pela Regional FM como o melhor jogador da partida, com várias menções ao Juninho, com menções a vários jogadores, mas ele foi o melhor jogador da partida. E foi perfeito. Túlio, né? Incrível. O Figueirense está redondinho, está certinho, sabe jogar Túlio, fora de casa. A hora que foi substituído, a torcida do Botafogo aplaudiu o Túlio. Eu mencionei ainda nas redes sociais. Exato. Esse detalhe que foi um ídolo, ele é torcedor do Botafogo. Torcedor, ele fala. Falou ele não tem problema nenhum em relação a isso. Não é demérito, acho que até uma qualidade do jogador dizer isso, porque... Não tem que ser, eu sou agora esse time e tal. Não, ele, profissionalmente, ele é figueirense. Mas todos, como a gente já teve time na infância, ele também teve. Já tivesse time na infância? Time eu tive e tenho. Mas não tem problema nenhum. Aqui, o que tiver de falar de boa ou de ruim, a gente fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, certo. A parte tua pessoal, e aqui profissionalmente... Sem problema nenhum. Tá certo, Renato? Tá certo? Não precisa explicar. É por aí mesmo. Mas o pessoal tem que saber. Aqui, ó, o Figueirense joga sábado. Aliás, outro registro, antes de falar do jogo de sábado, a recepção, né? Domingo, a recepção, domingo, meio-dia, dia de praia. Torcedores foram lá no aeroporto recepcionar os jogadores. Uma parte dos jogadores que outros ficaram. E tem que fazer isso mesmo, Renato. Sim, demorou. Uma equipe que vence o Botafogo fora, vence o Palmeiras, vence o Fábio, aqui, ó, dos 4 jogos no Rio. A torcida do Figueirense ainda está muito desmobilizada pela campanha que o Figueirense tem feito. Também a gente já comentou semana passada e na outra semana anterior que a torcida do Figueirense já tinha que estar apoiando muito mais esse time pela campanha que está fazendo. E tem que ir, como já falei e vou repetir, tem que ir para agradecer a campanha que o time está fazendo, levando o nome do Figueirense não só para o Brasil, em outras partes, está indo para o mundo inteiro, que alguns jogos passam pela parte internacional de TV a cabo. Então, vai para o mundo inteiro essa bela campanha. 12 jogos de invencibilidade, 5 vitórias seguidas, quebrando recorde. Mas aí, só fazendo o registro, nós vamos começar. Levou o último jogo, menos de 10 mil É isso que eu ia falar. Registrar a presença dos torcedores no aeroporto, sensacional, é esse reconhecimento mesmo. Sábado tem que faltar ingresso. Está fazendo uma campanha memorável, só que sábado tem que faltar ingresso. Tem que faltar ingresso. Eu não consigo entender por que o público não está indo. Também. É hora do torcedor do Figueirense dar o retorno para esses heróis. 12 jogos de invencibilidade, recorde de uma equipe catarinense, brigando pelo título, são só 5 pontos. Como é que é torcedor do Figueirense? Hora de comparecer nos Scarpelli e ajudar. Vocês agora, não tem... É nossa hora. Intervalo comercial e já voltamos.